você para um momento de espiritualidade. Esses momentos nos quais nós entramos em contato com o Cristo, com os amigos espirituais. E é fácil, eles não estão distantes de nós. Relaxa o seu corpo utilizando a técnica que você acha mais recomendável para você. Pode ser prestando atenção nos sons à sua volta e ir relaxando o corpo. Pode ser prestando atenção na respiração ou então retesando a musculatura do corpo totalmente e depois largar, suavizando. São formas de você mergulhar nesse mundo intrapsíquico e perceber o seu psiquismo, o seu corpo, para entrar em contato com a espiritualidade superior. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e exale relaxando o corpo por inteiro, de tal forma que você pode até imaginar que está diante de Jesus, recebendo dele irradiações que equilibram o seu corpo e a sua mente. Imagine o Mestre levantando suas mãos de luz e as colocando sobre a sua cabeça. E observe os efeitos sobre a área inicial do seu corpo, o seu centro coronário, que se transforma em uma flor feita em pétalas de luz, que se abre para receber essas emanações divinas de equilíbrio, saúde e paz. Perceba essas energias penetrando pela sua caixa craniana e neutralizando formas de pensamento deletérias, energias negativas que podem ter se cristalizado nesta ou em anteriores encarnações. Exercite o seu poder de querer. Deseje neste momento que todas as energias negativas neste momento, sob o amparo do Cristo, se desfaçam. Deseje que a lógica que ordenou em sua mente pensamentos desequilibrados, planejamentos deletérios se desfaça. E que agora a lógica divina seja ativada em você. Imagine toda a área da cabeça iluminada, seus olhos, sua boca, e sinta essa energia divina e curadora migrando para a área do seu pescoço. Aí você tem um centro de força, um laríngeo, responsável pela criatividade, pela comunicação. Deseje que toda e qualquer energia criada pela sua palavra inexperiente do passado se desfaça e que todo o poder de falar amando, consolando, esclarecendo se ative neste momento em você. Pare um pouco e sinta o efeito desse desejo. Acalma. Você pode sentir uma energia diferente em sua garganta. E perceba que agora essas energias que brotam do Cristo se dilatam e vão seguindo o curso, abençoando a área do seu tórax, sede das emoções, mas também de princípios de equilíbrio, de paz, de imunidade para o seu corpo físico e perispiritual. Deseje agora. Coloque todo o seu poder volitivo em desejar que as energias de traumas do passado, de medo, de ansiedade, de culpa, se desfaçam e que a paz, a tranquilidade, o bem-estar sejam ativados agora em você. Imagine-se mergulhando em sua consciência no seu peito.
Usufrua destes momentos de paz, de confiança, de equilíbrio. Sinta que existe bem ali no seu peito uma fonte inesgotável de energia, de saúde e de paz, que você tem o poder de acessar toda vez que colocar a sua consciência aí, o seu instrumento de observação. Sinta a paz e perceba que essa energia agora vai trabalhar todos os seus órgãos internos, as matrizes perispirituais, órgão a órgão, célula a célula, molécula a molécula. No dizer de Allan Kardec, são substituídas agora moléculas malsãs por moléculas sãs, ao influxo das energias do Cristo. Você pode permanecer assim, usufruindo dessas energias e colocando-as através do poder da sua mente nos órgãos em maior necessidade. Sinta que elas brotam e acabam envolvendo você em uma atmosfera de proteção. Você pode permanecer assim o tempo que desejar. Encerre com uma oração quando você voltar ao mundo exterior. Cuide-se bem e seja feliz. Então vamos do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição número 1, ante a lição. E lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, está assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Antes, a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Vou dar uma paradinha. Bom dia. Bom dia. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade da retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se inaptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Espera aí, eu não terminei não. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que assim seja. Olha só, eu vejo essa parte da Boa Nova como principal órgão
para nos levar à prosperidade cristã. Porque as pessoas pegam o Evangelho, passa a vista por cima e não presta atenção quando Cristo diz: mandarei o Espírito de verdade, que vai fazer lembrar o que eu falo agora e trazer para vocês as boas novas. Então as pessoas interpretam que as boas novas é adoração, é se entregar diretamente a algum comportamento perante Jesus, como se a pessoa estivesse vendo Jesus como o Senhor da senzala, e todo mundo tem que abaixar a cabeça e aceitar. Não, as boas novas são as novidades espaciais, as boas novas são a capacidade de melhora para cada um de nós, nos entender cada vez mais dentro desse processo que nos leva à eternidade. E entre o plano terreno e o plano espiritual, existem muitas coisas que vêm pela contramão e as pessoas têm até como consolo. E ou também prepara um Cristo, como se o Cristo fosse, como acabei de dizer ainda agora, o Senhor da senzala e nós aqueles escravos. Não, para isso tem o Espírito de verdade, que ele falou que são os mediadores, que faz uso dos médiuns encarnados e vem nos trazer as verdades que ele não conseguiu dizer, decifrar, explicar no tempo necessário. Então ele disse: eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador. Quer dizer, quando nós estamos oprimidos, mais próximo é o Consolador. É o Espírito que está, vamos dizer assim, na nossa vanguarda, está conosco, né? E daí as boas intuições, daí as boas referências para que nós possamos ter uma vida de evolução espiritual. Isso tudo é muito filosófico, é muito assim, romântico, mas tudo é questão de ponto de vista. Hoje a física quântica vem abrir, sabe, um mundo novo no qual a gente nem notava, a gente nem sabia, não tinha nem noção de que aquilo seria uma possibilidade. Hoje há uma porção de situações que a gente não acreditava no passado, porque era cantada, era falada de forma romântica, e hoje não. A ciência está comprovando que aquilo é possível. Então, quer dizer, é tudo questão de posicionamento. Tem muitos evangélicos que você vai ligar, vai conversar com ele, não, só aceita o que está escrito na Bíblia. E aí você vai falar o que com ele? Ele quer a coisa literal ali, o atestado assinado, e comprovado e carimbado em cartório. Então, quer dizer, é questão de observação, a verdade vai estar em cima das suas crenças. E aí, quais são as suas crenças? Limitante ou expansiva? Aí é cada um. O evangelho de hoje é como nós ontem. A gente passou por esse processo. Ninguém faz essa transformação de uma hora para outra, não. Quanto nós acertamos, quanto nós erramos, a questão é acertos e erros. São tentativas. Esquecer essa parada de pecado e tal, e entender, né? Pô, eu errei hoje, tentando acertar. Acertei, às vezes, até por acaso, entendeu? Até você adquirir experiência. Hoje, enquanto espírita ou outras doutrinas aí mais evoluídas, né? Fica fácil a gente criticar o cara que está lá atrás, né? A gente tem que entender que camarada que ainda precisa matar para comer a carne do outro, ele está no momento dele. Eu trouxe o livrinho hoje aqui. Não vai ter oração, não? Já teve, a oração foi feita. A reflexão inicial. Iniciou agora a oração. Então, o livro que eu trouxe hoje é Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Editado pelo Espírito Batuíra e por Lourdes Catarine, e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto.
Carlos, só uma dúvida, você agora vai substituir o livrinho, sempre vai ser essa leitura daqui. Aí eu botei até a primeira, porque a gente vai ter que ler todas, né? Aí não tem problema. fica por acaso. Então eu trouxe exatamente sobre isso, Erlei, sobre esse assunto que a gente já estava falando aqui. O título é O Poder da Síntese. O poder? Da síntese, do resumo. Sabe? Tá bom. Lá em João, no capítulo 7, no versículo 45 e 46, está assim: os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Aí vamos aqui ao... Mais um favor. Relê para mim o título do autor. O título do livro é Conviver e Melhorar. E o autor do livro, aqui é o Batuíra que vai falar aqui, mas são Batuíra e Lourdes Catarina. Então vamos aqui à dissertação do Batuíra a respeito do poder da síntese desse versículo do Evangelho. Ao estudarmos as mensagens libertadoras nos domínios doutrinários do Espiritismo, encontramos em O Livro dos Médiuns a seguinte orientação de Kardec: os espíritos superiores se exprimem de maneiras simples, sem prolixidade, sem estilo. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões, claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada pessoa... obrigado. Porque cada palavra tem sua importância. Oradores e escritores espiritualmente saudáveis mantêm relacionamentos sociais harmônicos, pois ninguém desenvolve um intercâmbio benéfico com os semelhantes sem simplicidade e sem uma certa capacidade de expressão. A linguagem extensa e verbosa muitas vezes esconde a pretensão de querer passar por profunda e extraordinária, mas não atrai nem cria vínculos de aprendizagem. Continua, Carlos. A manifestação escrita ou falada é uma arte. Faz com que as pessoas compreendam, sem trabalho ou esforço, antes com facilidade e prazer, o que se leu ou se escutou. Ao mesmo tempo, leva-as a desenvolver crescente interesse pela reflexão do conteúdo em pauta. Há exibicionismo no vestir, no falar, no escrever, no possuir, em se abraçar certas ideologias e até mesmo em realizar hipotéticas tarefas ditas cristãs. Muitas vezes não percebemos o disfarce de certas pessoas vestidas humildemente para se exibir. Através de uma modéstia estudada nos meios de comunicação. Em outras circunstâncias, não entendemos a autenticidade de criaturas que se apresentam com elegância e com joias valiosas, divulgando o Evangelho de Jesus. Diz Kardec que os pseudo-sábios usam uma linguagem presunçosa, procurando demonstrar um enorme conhecimento e nunca confessam sua ignorância sobre aquilo que desconhecem. Se não são escutados com admiração e elogios, retiram-se imediatamente. Quando se expressam, são exclusivos e absolutos em suas opiniões, acreditando que só eles têm o privilégio de reter a verdade absoluta. Procuram chamar a atenção das pessoas ou dar exagerada importância àqueles de quem desejam retirar benefícios pessoais
ou usufruir privilégios. Há palavras grafadas ou verbalizadas que nos levam inicialmente a um deslumbramento, para depois percebermos suas inutilidades. Assim também ocorre com certas preleções, cheias de frases redundantes, porém necessitadas de ideias edificantes ou instrutivas. O Verbo iluminado do Cristo trouxe à Terra, sem alarde, a sincronia de sabedoria e do amor como metas preciosas a ser atingidas para que alcançássemos o reino de Deus. O poder de síntese da mensagem das bem-aventuranças de Jesus gravou para sempre no coração dos seus discípulos uma declaração iluminada que indica o caminho para os céus, numa eloquência jamais vista pela humanidade. Discursos retumbantes, somados à magnífica leitura, muitas vezes não ecoam a simplicidade das palavras de vida eterna. Em nada nos acrescentam, não nos desenvolvem o raciocínio, nem nos ampliam o sentimento, somente nos distraem a mente por alguns momentos. Palestras úteis nos levam a compreender o lugar onde estamos, perceber que onde caminhamos e por quê. Elas nos proporcionam uma perspectiva geral de tudo aquilo que nos dá um sentido essencial e um mapa mental que nos guiará ao significado de nossa tarefa na vida. Aí ele repete aqui: responderam os guardas, jamais um homem falou assim. A forma de expressão dos espíritos iluminados é inconfundível. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões. Tem a arte de dizer muita coisa com poucas palavras, o que poderia melhor definir o Sermão do Monte. Elevemos a fronte para o alto e guardemos conosco as palavras do Mestre. Nelas está contido o programa de elevação divina, feito para os aprendizes sinceros do Evangelho. Que assim seja. Puxa, isso aí foi mais do que um sermão, e foi um chamado de atenção. Qual é o título desse livro mesmo? Foi? O título desse livro? Conviver e melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Continua, Eli. Então, eu achei que isso aí foi um chamado de atenção, até mesmo para nós, que já estamos numa fase, vamos dizer assim, já passamos do início, mas estamos percorrendo essa estrada que não tem fim, ela é eterna. Entretanto, esse conhecimento, a falta desse conhecimento, esbarra nas éticas para que as pessoas possam dar um salto, um passo gigante, porque tira, como disse o irmão, aquelas coisas que estão faltando, não tem erro, a coisa é disciplinada, o comportamento é completamente fora dos limites terra-terra. Um exemplo que você pode dar: as pessoas fazem qualquer coisa em nome do Cristo. E na própria Bíblia, com o Evangelho, diz o seguinte: não usai o nome de Deus em vão. E se vê falar o nome de Deus até para matar. Então, quer dizer, as pessoas estão assim com aquela aparência, mas não tem no conteúdo espiritual a bagagem ou a palavra real, celestial que o Cristo lançou. Vê que ali falou até de pessoas que vaidosamente vão para uma situação de vaidade. Às vezes, aquele que está, por exemplo,
no limite maior, na direção dos estudos, às vezes está simplesmente, e a pessoa, às vezes que vem de fora, bota anéis, cordões, uma opção de coisa para exibir. Entretanto, o que está marcando ali? O que está marcando ali que é a simplicidade acima de tudo. Então, nós viemos para uma limpeza psíquica e não para uma demonstração material. Erley, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O Cristo veio aqui, ele não foi tão sintético nas palavras, porque ele teve que usar parábolas, contar historinhas ali, para fazer aproximação com um sentimento que não era normal no meio. Então, quer dizer, essa síntese é para você se desarmar da presunção, e não para você falar, quanto menos eu falar, mais esclarecedor você. Então, quer dizer, a gente tem que entender, eu vou falar com uma pessoa sobre uma floresta e a pessoa nunca ouviu falar em floresta, nunca viu uma floresta. Eu vou ter que fazer aproximação, como é feito entre alma e espírito, é uma coisa só. Mas por que a gente tem que botar? Porque a gente tem que falar de umas coisas que a gente ainda não entende. A gente tem que fazer uma associação. E aí, a síntese é necessária quando você já é um assunto sabido por todos. Mas quando é uma matéria nova, é meio difícil você fazer síntese, né, mano? Jesus foi fantástico. Né? Para tu conversar com Deus, o Pai Nosso é o modelo mais adequado, né? Muito simples, muito direto. As bem-aventuranças, pô, coisa mais bonita de você, lição mais linda. O problema é praticar, que a gente praticar que são elas, né? Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11º. Perdão. Dos Três Reinos. A pergunta de Por hoje. gentileza. Luz presente? Dos Três Reinos. Dos três reinos. Ah, sim, Dos Três Reinos. A pergunta é a 594. Pergunta: tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Vai ter um subtítulo aqui, letra A. Há, entretanto, animais que carecem de voz, esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Vou repetir de novo. Há, entretanto, animais que carecem de voz, esses parece que nenhuma linguagem usam, não. Aí a resposta. Uma pergunta e a resposta foi não. Não, né? Compreende-se por outros meios para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros homens só dispondes da palavra e os mudos facultadas-lhe sendo a vida de relação. Os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aí ele coloca uma outra leitura aqui pequena, respondendo dos peixes, tá? Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes obedientes ao guia
que os conduz devem ter meios de se divertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e estas lhe permitam perceber sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, como quer um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável e que não lhe falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz, e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Cara, vibrando baixo pra caramba. Na hora que eu comecei a ler, o cara começou a interromper a minha leitura aqui, eu não entendi, não coloquei nada aqui. Isso é vibrando muito baixo. Não, eu tô vibrando muito baixo hoje. A energia de manhã, desde 7 horas, eu fui varrer ali por isso. Para tentar, eu sempre fiz isso no trabalho, quando eu estou vibrando baixo, eu estava no serviço trabalhando, aí eu me aborrecia, o que eu fazia? Mas tem que naquele tempo era coisa, vou pegar o carro, vou para Niterói, vou para perto do aeroporto. O dia está muito vibrante baixo, cara, estou sentindo, viu? Na hora que eu comecei justamente a ler, o cara, o já entrou ali falando alto, minha leitura foi toda atrapalhada, por isso que eu fui trabalhar. É complicado. Isso é um bate-papo, aquilo ali foi um bate-papo. Viu, vocês aqui conseguiram botar a luz para coisa, eu não consegui desde cedo. Aí é complicado. Ali foi um bate-papo entre dois amigos, e assim mesmo, um bate-papo entre amigos daquele jeito ali. Rapidamente, antes da gente considerar o Carlos fazer a leitura e tal, a gente tem que levar em consideração que isso aí foi escrito em 1800 e tal, e Kardec sempre deixou claro, tá? Se tiver alguma coisa comprovadamente, pela ciência, que não está de acordo, joga fora, acompanha a ciência, tá? E de lá para cá, muita coisa foi modificada em relação a essa situação aí. Eu ia trazer o livro que eu li semana passada, retrasado, Os Animais, mas o texto era tão pequenininho, eu falei, pô, isso aqui vai ficar... Era, acho que seis linhas. Aí, quer dizer, eu falei, não vou levar. Eu trouxe essa outra leitura, que diz mais ou menos aquilo, só que mais atualizado, né? Falando dos golfinhos, que tem uma linguagem já supersônica, não sei o quê, falando de cada um. As andorinhas por sinais, aí fala, cada bicho fala o tipo da sua linguagem. Os próprios símios, né? Já tem um meio de comunicação que já é mais evoluído. Os símios, até o macho alfa, ele já fica mais agressivo. Isso aí já está em outro livro, que é do Hamed também. Aí aquele livro de evolução, mas ele fala muito dos símios, dos macacos. Aí eu não trouxe porque era muito relacionado a essa espécie, né? Mas vamos ver aqui o Miramês, que ele vai ampliar um pouco a visão desse conceito. Então, estamos aqui no capítulo 33, alusivo à questão do Livro dos Espíritos, 594, a linguagem dos animais. Os animais têm sua linguagem, característica à sua evolução e ao reino a que pertence. Não é uma linguagem qual a dos homens, mas, para se entenderem, não tem necessariamente que falar como os seres humanos. Quase todas as criaturas da Terra já reconhecem que os bichos se comunicam entre si, desde o menor inseto ao maior dos animais. É uma espécie de música, sons diferenciados que emitem e que os outros percebem e entendem. Eles não precisam aprender com seus pais, com os ancestrais da mesma espécie. Eles já nascem sabendo, bem como todos sabem nadar. Então, quer dizer, é uma vibração que ela parte desde o princípio da criação dos animais até o momento, sem que eles façam assim o uso do exercício da mente, porque eles não têm essa qualificação, né? Então, quer dizer, isso aí já é nato deles, não é
aprendizado, né? Eles vão, à medida que vai crescendo, vai adotando aquele sistema, não é isso? É uma sensibilidade de ressonância. Você joga e você recebe. Aí ele continua: a programação de Deus, como já falamos alhures, está no fluido cósmico que emana da sua poderosa mente e é absorvido por todos os seres de acordo com a sua evolução. São leis que regulam esse transe divino para a divina conservação das coisas criadas. Os peixes transmitem mensagens usando o veículo das águas, e cada espécie tem seu meio de comunicação, desde as minúsculas espécies até as baleias. Eles se entendem e se juntam por lei de harmonia. Convém assinalar que os homens estão sempre fazendo reformas em sua linguagem, e os animais não mudam nos seus meios de comunicação. Por ser isso, programação de Deus no silêncio da vida. Os seres humanos dificultam seus meios de comunicação, inclusive pela variedade de línguas, perdendo tempo no seu aprendizado, ao passo que, se houvesse uma só língua, seria mais fácil. O orgulho e o egoísmo, como já foi dito pelos espíritos superiores em variadas mensagens, é que fazem todas as criaturas da Terra sofrerem as chamadas provações, que são nascidas nestas chagas da humanidade. Carlos, às vezes a gente explica, né? A gente vê que os espíritos superiores eles têm essa preocupação, né, de acelerar, né? Eu acho que a coisa tem que ser gradual. Já houve a tentativa do Esperanto, né? O Esperanto está aí e tal, e não conseguiu pegar fundo, né? É verdade. A doutrina dos espíritos está por Jesus encarregada de fazer limpar da face da terra esses dois monstros das trevas, fazendo o amor irradiar em todas as nações e em todos os corações das criaturas, de modo que possa surgir um novo céu e uma nova terra, de maneira que os mesmos homens, com a reforma cristã, entendam como provaram alguns dos santos que passaram pela terra semeando o amor, e conversem com os próprios animais. Desta forma, poderás educá-los com mais facilidade, e eles, os animais, entrarão com mais frequência nas limitadas linhas da razão, que deverão penetrar pela vontade. As palavras são a linguagem do mundo ainda imperfeito. Com o crescimento da humanidade, fertilizada por Jesus Cristo, desenvolver-se-á a linguagem dos espíritos fora da carne, que se chama telepatia, recurso das almas elevadas, transmitindo imagem de fácil captação e melhor entendimento. Eis o futuro que cada vez mais vai fornecendo meio mais lógico e mais fácil dos seus se comunicarem. E ele finaliza, deixa eu ver se finaliza, ele finaliza assim: esperemos que pelo menos esforços chegaremos a essa altura espiritual, ajudando e dando as mãos aos que nos acompanham, porque todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres de viver. Que assim seja. Uma leitura bem dinâmica essa. Então, está explicado aí, né? Eu achei legal esse ter só um dialeto aqui na Terra, né? Facilitaria, né, mano? Então, o Esperanto está aí, é só o pessoal levar a sério. Não, mas poderia ser qualquer idioma, que o Esperanto tem um ponto de vista, cada um com ser uma coisa mais iluminada, mais trabalhada, mas... Mais fácil até de você entender. Na revista O que aí, seria o Esperanto? O Oi? que seria isso, o Esperanto? Seria uma língua universal. uma língua universal. Aí já está criado e tal. Isso aí foi o quê? Tem uns 50 anos, né?
Não, e tem muito mais. Antigamente tinha Eu acho que era a centro Idade espírita Média, no início da Idade Média. O centro espírita antigo praticava esperando. Não, mas é que tá, o Centro Espírita adotou isso, ele não criou. Porque isso é antes do Espiritismo. Antes do espiritismo, né? É certo que ele adotava. A gramática dele é bem fácil. Assim, eu não fui a fundo, não, mas eu li alguma coisa. Você deve ter lido também, né? Mas é bem tranquilo de você aprender. Bem mais fácil do que o inglês, do que o... Na Rádio Rio de Janeiro tinha um curso de Esperanto, mas eu nunca acompanhei. Não sei, há muito tempo que eu não ouço a Rádio Rio de Janeiro. Aqui pega mal pra caramba, né? E quando eu passo no carro, só quando vou ali para perto da ilha mesmo que pega bem. O resto, Jacarepaguá também é horrível. O governador pega muito bem, né? Lá, né, cara? O parque... Como é que dá o nome? O parque de recepção, né? De transmissão dele. E as antenas lá... É pertinho de Corminho morava. Falecido Corminho morava. A gente passava em frente assim. E lá escuta bem pra caramba Rio de Janeiro. Quem é Cosminho? A nosso primo, que eu fui já assim. No Rio de Morava lá perto. É no pé do Dendê. No pé do Dendê. No pé do Dendê. A casa dele, você subia aqui, a Rio de Janeiro, logo assim do lado. Escutava, botava para escutar. Eu tinha um cliente do lado da Rio de Janeiro, mas eu nunca fui na Rio de Janeiro. Mas é isso. Então, o Esperanto, a função dele seria essa, né? De facilitar a comunicação entre as pessoas. A gente está falando da comunicação com os animais, né? E do meio de comunicação deles. Interessantes colocações ali, né? Estão no momento deles, né? Tudo está em evolução e é desse jeito que se processa, né, nossa caminhada para a felicidade plena. E aí, gente? Hoje a reunião foi bem... Tá? Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma... Eu, por exemplo, quero falar sobre uma coisa que eu achei interessante. Há tempos atrás, eu estava lendo no jornalzinho uma parte que vinha sobre os animais. Então, aquela coleção, né, de macacos, eles estavam assim sobre uma árvore, todo mundo calmo. De repente, um daqueles fazia vigilância e notou quando uma fera se aproximava para subir na árvore. Ele, com um grito que ele deu, um uivo, sei lá como é a linguagem dos macacos, ele alertou de uma maneira tal que só com o grito que ele deu, os outros já saíram correndo, mesmo sem saber o que era. Então, quer dizer, depois ele se mandou também o animal que estava embaixo, que queria predar, né? Não conseguiu alcançar nenhum deles. Eles iam passando de galho fino, e não deu oportunidade. Parece que era uma jaguatirica que queria pegar eles, uma coisa assim. Então, aí falou que a maneira deles, né, se lidarem assim com o outro, se entenderem, já é uma coisa nata deles, eles já estão sabendo por ali, não precisa de ninguém ensinar, já tem aquele aprendizado. Eu achei muito interessante. Com comunicação dialeta, né? É uma comunicação dialeta. Interessante, cara. Essa sensibilidade, ela começa lá no mineral, né? Você vai observar, né, o diamante e o grafite, né? A mesma fórmula química, um produz uma coisa, o outro produz outra. Então, quer dizer, dali você já pula para os vegetais, né? A gente está estudando aí como é que essa coisa funciona, né? Aí chega o reino animal e o homem, nós estamos aí, daqui a pouco seremos anjos. Isso aí eu tenho certeza. Então, vamos para o café? Fazer a prece? Mas já está na hora, cara? Espera um pouquinho. Vamos ouvir então. Está apressado, hoje está com fome. Pô. Não estou com fome não. É que o assunto mesmo não... Foi rápido. Tem 20 minutos, só um instantinho, gente, aqui, a gente tem um tempinho aqui, só para a gente fechar então. Eu não quis trazer um livro do Deepak Chopra, porque o assunto era alto, era grande a pau. Eu falei, pô, isso aqui é muito grande. Eu achei um muito pequeno e outro muito grande. Antes dava para ir. Se puder me dar uma luz aqui a geladeira. Vamos embora. Como diz, é um abajur. Aí. Ele está com a torneira aberta direto, hein, ele.
Cara, eu machuquei no joelho, não sei aonde eu machuquei. Hoje de manhã que eu fui ver que estava machucado. Mexe com luvinha, dói, fica incomodando. Pô, não, e detalhe que eu não lembro de ter batido em algum lugar, ter machucado. Aí, hoje de manhã eu fui olhar, ué, tô com machucado no joelho. Ué. Os bichos comunicam desse jeito, a gente não olhar, né? Chega alguma coisa estranha, Também é no olhar, né? já sabe que, né? Às vezes a gente pensa que essa conversa aí, né? Mas é cada um. É interessante. É o mesmo quando você entra num local que tem uma pessoa suspeita e a gente fica com aquele medo de ser assaltado, né? Começa todo mundo numa atenção, ninguém quer olhar para outra pessoa, para o indivíduo ali que ele está ali com medo, mas todo mundo começa a ficar assim, vou usar lá, eu ando muito de BRD, né? Então acontece muito assalto quase todo dia. Então aí tem uns meninos que já assaltam ali e anda sempre assim, shortinho preto e branco. Quando entra esses garotos, assim, qualquer jovem, todo mundo fica no alerta. Eu tenho uma colega que ela começa a avisar. A gente vai falando, para com isso, porque a gente não conhece, mas a gente não anda ali todo dia, ele já conhece a gente, sabe o ponto que a gente pega. E aí ela fica falando assim, mas ó, porque eles fazem isso mesmo, assim, não é todo mundo, mas infelizmente a gente já fica numa atenção que entrou, e é uma turminha assim, de jovem. E os caras que é segurança, daí tu não pode fazer nada, você botar a mão neles e eles ficam presos. Então, quando entra esses meninos, assim, quem já conhece, gente que vê todos os dias, eles ficam na estação. Quando vai fechar a porta, puxa o celular e sai correndo. Disseram que até do guarda municipal já tiraram o celular. Qual estação? Qual estação? Do Riviera, da onde pra Riviera até o Barra Shopping, passa do dia. E aí eles pegam o celular, saem correndo, assim, esses dias deram uma parada, mas aí a gente já conhece, mesmo quando não é, a gente já começa a ficar na atenção. Começa a E aí suspeitar. começa todo mundo se olhar e a gente... Tu pega no Riviera? Eu pego no Riviera, trabalho no Barra Garden. Foi igual quando a gente foi de ambulância do 7 de abril, lá para onde ela foi, lá para o Patiju, a doutora falou que ela ia voltar para o 7 de abril, e não voltou. Ficou, né? De um dia para o outro. Vambora, Aí de chinelo, ficou uma camiseta vermelha. Saí de lá, Aí, 6 e pouco, aí a cadeira. 6 e pouco da noite. Aí entrei no ônibus. Você entra no ônibus, quando você não é conhecido, entra dessa maneira, as pessoas ficam assim, ó, um olhando para o outro. Assim, eu falei, caramba, ainda bem que tem um cantinho assim, eu sentei pro canto. Mas as pessoas estão acostumadas no ônibus, no dia a dia, ver uma pessoa diferente, né? Pô, ainda mais no dia de hoje. Não, e outra coisa agora, tudo é preconceito, tudo... Aí, quer dizer, você vai ver que as pessoas criam esse preconceito, se blindam nessa situação por causa da falta de segurança que o Estado não dá. Então, quer dizer, é preconceito, vou processar. Eu acho meio, sabe... Está acontecendo uma São mudança. duas visões, uma visão de alerta e outra visão que Está acontecendo uma mudança, está acontecendo uma mudança. Short preto e blusa preta, você já fica com medo, Tá sem saber se a pessoa, quem é a pessoa. Está acontecendo uma mudança que muita gente está percebendo. Eu também pego o BRT pra caramba. Você já ouviu falar no Civitas. Civitas são os serviços da prefeitura de monitoramento. Sim. E você tem, por exemplo, o cartão agora mudou, já é. Todo mundo tem que ir lá e fazer o cadastro, a empresa e tudo. Eles colocaram dentro do Civitas, estão os dois juntos trabalhando, tanto o sistema do JAE como do Civitas, com um programa de inteligência artificial, que eles estão reconhecendo todo mundo que rouba. Porque quando você faz o seu cadastro, todo mundo tem a carinha lá no coisa. Não sei se você já viu aquele filme, tem um filme que passa, como é que é? Tem aquela Nicole Kidman com o cara, que o cara tem um programa, então ele bota ali aproximadamente e descobre quem é. Não sei se você soube, tem uns 2 meses que os garotos soltaram aqui numa garça, soltaram um morteiro dentro do ônibus. Não. E a câmera do ônibus pegou. De manhã cedo, os caras da Guarda Municipal já estavam na casa dos 4 moleques. Para eles irem para a delegacia responder. Por quê? Através do sistema de inteligência artificial, descobriram
quando você vai cadastrar teu endereço. Os caras ficaram lá que dormindo. Pô, bateram na porta, a delegacia, aqui ó, a imagem de vocês. Então agora vai ter que todo mundo, até a gente, vai ter que andar miudinho no que faz. Por quê? A tua cara estava marcada. Em tudo, vai fechar todo mundo. Vai ser assim, você vai descobrir um cara que é criminoso pela inteligência artificial, pela cara do cara lá. Então certos conceitos que você tenta que você faça, discussões, tudo procure não fazer justamente por isso, porque as próprias imagens, elas vão definir ele você. Você vai saber quem é o cara que é criminoso agora. Antes você não sabia, você vai ter a cara dele. Vai ter todo mundo no cadastro e aí. Como é que vai fazer para poder... É bom e é ruim, porque tem hora que a gente, né, vê que parece, o fulano foi preso, porque, quando foi ver já está... Não, mas eu já estou explicando. Ontem, por coincidência, eu vi uma situação, eu peguei um bagarre também, ontem eu fui no Guanabara. Eu vou no Guanabara, quando comprar um negócio para mim, no sábado eu vou lá, eu peguei um bagarre. Aí quando eu vi, passei aqui aqui no Pingo d'Água, aí o cara passou da moto, né, o meu amigo veio e parou no sinal, o 15 parou no sinal, e o cara de moto veio, ele pegou, botou a mão na placa para poder avançar. Aquele sinal dali que tem uma coisa, botou a placa assim, e escolheu uma placa. Mas só tem que ele ter a câmera da frente. O cara vai fazer isso agora, a câmera da frente, até o motorista mesmo, se o cara tiver, vai ter pelo reconhecimento, está fazendo reconhecimento pela IA. Inteligência artificial, filmou lá na cara do cara, ela fica a câmera na frente e atrás, o cara sabe que avançou. Pela frente ele vai saber quem é. Aí vai lá pela cara do cara, ver qual é a placa que está o carro do cara, sabe? Ele estava com esse carro aqui, mesmo que a placa esteja falsificada. Aí vai mandar multa pro cara. Isso aí está na lei do progresso, né? Você vai se modificar no amor ou na dor. E mais tarde, aquilo vai estar tão consolidado dentro de você que você vai achar que é uma aberração. Caramba, aquele cara fez aquilo, mas você fazia aquilo. Só que você teve que se modificar, porque senão você ia ser penalizado, e aí você se condicionou àquilo. Mas aí quando a gente olha para trás e fala, olha só que absurdo, mas você era esse absurdo lá atrás. Quer dizer, é a lei do progresso, não adianta. Isso é legal. Primeiro vem a tecnologia, a intelectualidade, para depois vir o racional. Primeiro você aprende levando no lombo, depois você se condiciona e vê, aquilo é uma agressão, uma violência, né? Mas a gente era esse violento, né? Vamos encerrar esse momento, depois a gente continua com esse assunto, sem problema nenhum, né? Fechar nossos olhos aí, cada um de nós temos nosso método, né, de conversar com Jesus, com Deus, com a espiritualidade e agradecer a esse momento, né, de estudo e que possamos ter aí um domingo pleno, né, de boas realizações, uma semana maravilhosa para todos nós e para toda a humanidade. E assim nós, com a nossa gratidão àqueles que nos assistiram, da espiritualidade, né, que estão presentes, e possamos encerrar a partir para o nosso café da manhã. Bênção se espalhe, especialmente em favor daqueles que estão mais necessitados, né, dentro do que Deus determina para cada um de nós. Então, nós vamos encerrar a paz. Que assim seja.